Ele jamais imaginou que aquela noite perfeita iria se transformar no início do maior abalo da sua vida. Voltava do jantar de noivado, dentro de uma Mercedes preta reluzente, quando o destino resolveu atravessar seu caminho. Literalmente. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você recebe histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, lições de vida e finais que mexem com o coração. Se você gosta de narrativas intensas que prendem do começo ao fim, esse é o seu lugar. A chuva caía pesada sobre São Paulo, batendo com força no para-brisa, criando um ritmo quase hipnótico. Eduardo Rocha dirigia em silêncio pelas avenidas iluminadas, enquanto ao seu lado Fernanda Costa ajeitava o vestido de grife e admirava mais uma vez o anel de noivado que brilhava em seu dedo. "Amor, eu ainda não acredito que finalmente vamos nos casar", ela disse, erguendo a mão com orgulho. 3 anos de namoro, valeu cada segundo. Eduardo esboçou um sorriso discreto. Aos 40 anos, ele tinha tudo o que o mundo chama de sucesso. Uma construtora renomada, prédios de luxo espalhados pela cidade, dinheiro, prestígio, e agora uma noiva admirada pela alta sociedade. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo todas as noites. "Vai ser o casamento do ano", Fernanda continuou, empolgada. 400 convidados, 3 vestidos diferentes, lua de mel na Europa. "Minha mãe já está cuidando de tudo." Foi então que tudo aconteceu em segundos. Eduardo pisou no freio com força. Uma mulher atravessava a rua correndo, debaixo da chuva torrencial, sem olhar para os carros. Estava visivelmente grávida, com uma barriga grande demais para ignorar. Usava roupas simples, completamente encharcadas, e segurava uma sacola plástica, como se ali estivesse tudo o que possuía no mundo. "Cuidado!" Eduardo gritou instintivamente, mesmo sabendo que ela não ouviria. A mulher tropeçou no meio da pista, e naquele instante o coração de Eduardo simplesmente parou. Ele reconheceu aquele rosto. Mariana Alves, sua ex-esposa. A mulher que um dia foi o grande amor da sua vida. A mulher que ele deixou para trás 5 anos antes. "Eduardo, anda logo!" reclamou Fernanda sem tirar os olhos do celular. "Eu quero chegar em casa. Essa chuva está horrível." Mas Eduardo não conseguia se mover. Mariana caiu de joelhos no asfalto molhado. Tentou se levantar, mas parecia tonta, desorientada. Os carros buzinavam impacientes, desviavam. Ninguém parava. Ninguém ajudava. Eduardo sentiu um aperto sufocante no peito. A mulher que um dia sonhou ter filhos com ele, agora estava ali, grávida, sozinha, abandonada pela cidade e pela vida. Mariana tentou se apoiar no chão, mas as forças falharam. Caiu novamente, dessa vez segurando a barriga, com o rosto tomado por dor e desespero. Foi nesse segundo que algo despertou dentro de Eduardo. Algo que ele achava ter enterrado junto com o divórcio. "Espera aqui", ele disse, desligando o carro. "Esperar? Eduardo, você enlouqueceu?" Fernanda protestou. "Não vou descer nessa chuva." Mas ele já estava abrindo a porta. Correu até Mariana, que tentava se proteger da chuva com a sacola frágil. Quando ela levantou o rosto e o viu, seus olhos se encheram de lágrimas misturadas à água da chuva. "Eduardo", ela sussurrou incrédula. "Ah, Mariana, o que você está fazendo aqui? Você está bem?" Ela tentou se levantar sozinha, orgulhosa como sempre foi. Mas ele segurou seu braço. O toque trouxe de volta memórias que jamais deveriam ter voltado. Risadas, planos, promessas, sonhos interrompidos. "Eu estou bem", ela mentiu, claramente fraca. "Só tropecei. Não precisava ter parado." Eduardo olhou para a barriga dela. Um choque percorreu seu corpo. Quando vai nascer?" "A qualquer momento", respondeu, desviando o olhar. Sozinha, grávida, na chuva. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Fernanda desceu do carro com uma sombrinha cara, o rosto carregado de irritação. "Eduardo,
O que significa isso? Quem é essa mulher? O ar ficou pesado. Fernanda, essa é a Mariana, minha ex-esposa. Fernanda arregalou os olhos, analisando Mariana de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Sua ex-esposa? Repetiu. Vamos embora agora, Eduardo. Mariana deu um passo para trás. Não precisa se incomodar, disse com a voz embargada. Eu consigo ir sozinha. Ir para onde? Eduardo respondeu firme. Você está encharcada, grávida. Não pode ficar sozinha assim. Sempre dei um jeito. Ela rebateu, com mágoa. Foi então que as pernas de Mariana fraquejaram. Eduardo a segurou no exato momento em que ela desmaiou em seus braços. Mariana! Ele gritou. O mundo pareceu parar. Ali, debaixo da chuva, Eduardo segurava a mulher que um dia foi sua esposa, agora inconsciente, grávida, vulnerável. E naquele instante, ele sentiu o peso de todas as escolhas erradas que fez nos últimos 5 anos. Fernanda, chama uma ambulância, ele ordenou. Ela hesitou. Nunca tinha visto Eduardo daquele jeito, determinando, protetor, diferente. Eduardo tirou o próprio paletó, cobrindo o corpo de Mariana enquanto a carregava até o carro. O coração dele batia descompassado, como se estivesse anunciando que a partir daquele momento nada mais seria como antes. E aquela noite, que começou com um anel de noivado, estava prestes a terminar com decisões que mudariam o destino de todos. Ela desmaiou nos braços dele. E naquele instante, Eduardo entendeu que o passado não estava morto. Ele apenas esperava o momento certo para voltar. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas que fazem a gente repensar a vida, o amor e as escolhas. Se você gosta de histórias que prendem até o último segundo, esse canal é para você. Eduardo segurava Mariana com força, enquanto a chuva continuava caindo, indiferente ao caos que se formava. O corpo dela estava gelado, leve demais para uma mulher grávida naquele estágio da gestação. O coração dele disparou com um medo que não sentia há anos. Mariana, por favor, acorda, ele murmurou, encostando o rosto no dela. Fernanda observava tudo alguns passos atrás, encharcada, furiosa e incrédula. Aquela não era a noite que ela havia planejado. Não era assim que o noivado deveria terminar. Eduardo, isso é loucura, ela disse, a voz trêmula entre raiva e choque. Chama uma ambulância e pronto. Não se envolve mais do que isso. Eduardo não respondeu. Já estava colocando Mariana no banco de trás do carro com cuidado extremo, como se estivesse segurando algo precioso demais para quebrar. Tirou o paletó, cobrindo o corpo dela, e segurou sua mão por alguns segundos a mais do que o necessário. Fernanda, entra no carro, ele disse, num tom que não admitia discussão. Ela obedeceu, mas o silêncio dentro do veículo era pesado, quase sufocante. Enquanto dirigia em direção ao hospital mais próximo, Eduardo olhava pelo retrovisor, a cada poucos segundos. Mariana permanecia inconsciente, respirando de forma fraca. A imagem daquela mulher, que um dia dividiu sonhos com ele, agora fragilizada, destruía qualquer ilusão de controle que ele acreditava ter sobre a própria vida. Ela está grávida de quem? Fernanda perguntou de repente, quebrando o silêncio. Você sabe pelo menos isso? Eduardo fechou a mandíbula. Não sei, e isso não importa agora. Não importa? Fernanda riu, nervosa. Eduardo, você me pediu em casamento hoje, e agora está salvando sua ex-esposa grávida no meio da chuva como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Ele não respondeu, mas o silêncio foi a resposta mais cruel que Fernanda poderia receber. No hospital, a equipe médica agiu rápido. Mariana foi levada às pressas para a emergência, enquanto Eduardo ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, com a camisa ainda molhada e o coração em pedaços. Fernanda permaneceu sentada, mexendo no celular, mas seus olhos não paravam de observar Eduardo. Havia algo diferente nele, algo que ela nunca tinha visto antes. 15 minutos depois, uma médica se aproximou.
O senhor é parente da paciente? Eduardo hesitou por um segundo. Sou alguém muito próximo. Como ela está? A médica respirou fundo antes de responder. Ela chegou com sinais claros de desnutrição e desidratação. Isso é extremamente perigoso para uma gestante, ainda mais no estágio avançado da gravidez. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Eduardo. Desnutrição, ele repetiu incrédulo. Isso não faz sentido. Quando foi a última consulta de pré-natal dela? A médica perguntou. Eduardo abriu a boca e não conseguiu responder. Ele não sabia absolutamente nada sobre a vida de Mariana nos últimos 5 anos. Ela não tem convênio médico, continuou a médica, e não há registros recentes de acompanhamento pré-natal. A situação é delicada. Fernanda se levantou bruscamente. Eduardo, isso já passou dos limites. Ela disse em voz baixa, mas firme. Você está se envolvendo num problema que não é seu. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, falou com uma frieza que a assustou. Uma mulher grávida passando mal nunca é problema. É uma responsabilidade humana. A médica pigarreou. Há mais uma coisa, disse, chamando a atenção dele novamente. Precisamos fazer um ultrassom agora. Detectamos algumas alterações nos batimentos cardíacos. Eduardo sentiu o estômago revirar. Minutos depois, ele entrou no quarto onde Mariana estava deitada, ligada a soro e aparelhos. Ela parecia ainda mais frágil ali, pequena naquela cama branca. Quando abriu os olhos e o viu, tentou se levantar. Eduardo, você não precisava ter ficado. Precisava sim, ele respondeu aproximando-se. O que está acontecendo com você, Mariana? Ela desviou o olhar. A vida aconteceu. A médica ligou o aparelho de ultrassom, espalhou o gel sobre a barriga de Mariana e observou atentamente a tela. De repente, franziu a testa e sorriu, surpresa. Senhora Mariana, a senhora sabia que está esperando gêmeos? O mundo parou. Gêmeos? Mariana repetiu em choque. 2 bebês, confirmou a médica. 2 corações batendo. Eduardo sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama, sentindo o ar faltar. Gêmeos. Enquanto ele construía prédios, acumulava dinheiro e status. Mariana enfrentava uma gravidez dupla sozinha, sem apoio, sem dinheiro, sem ninguém. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. 2. Eu vou ter 2 bebês. A médica ficou séria novamente. Preciso ser clara. Uma gestação gemelar nessas condições é de alto risco. A senhora vai precisar de acompanhamento médico constante, alimentação adequada e repouso absoluto. Quanto custa esse acompanhamento? Eduardo perguntou sem pensar. Em torno de R$ 15.000 até o parto. Mariana fechou os olhos. Eu não tenho nem R$ 15 sobrando. Ela sussurrou. Aquelas palavras atravessaram Eduardo como uma lâmina. A mulher que um dia foi sua esposa, agora lutava para sobreviver enquanto carregava 2 vidas dentro de si. Ele se levantou, respirou fundo e tomou uma decisão que, mais uma vez, mudaria tudo. Você não vai passar por isso sozinha, ele disse, firme. Mariana abriu os olhos assustada. Eduardo, não. Eu não posso aceitar sua ajuda. Ele segurou a mão dela com cuidado. Não é ajuda, é responsabilidade. E dessa vez, eu não vou virar as costas. Do lado de fora do quarto, Fernanda observava pela vidraça, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Medo, porque naquele instante ela entendeu que estava prestes a perder o homem com quem planejava se casar. E essa história estava só começando. Ela achou que tinha perdido tudo, mas não imaginava que ainda perderia muito mais antes de descobrir a verdade. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, lições profundas e finais que ficam na memória. Se você gosta de histórias que prendem do começo ao fim, esse canal é para você. Mariana permaneceu em silêncio,
olhando para o teto branco do quarto do hospital, enquanto o som dos aparelhos preenchia o espaço. A palavra gêmeos ecoava na cabeça dela como um trovão. 2 bebês, 2 vidas dependendo de alguém que mal conseguia cuidar de si mesma. Eduardo estava ao lado da cama, inquieto. Pela primeira vez em muitos anos, ele não pensava em contratos, reuniões ou lucros. Pensava apenas naquela mulher frágil diante dele e nas 2 vidas que cresciam dentro dela. "Onde você está morando, Mariana?" Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela demorou a responder. "Numa pensão no centro", disse por fim, quase num sussurro. "Divido o quarto com mais 2 mulheres." Eduardo sentiu o estômago revirar. "Uma pensão? Grávida de gêmeos?" "É o que eu consigo pagar", ela respondeu com dignidade ferida. "Nem todo mundo nasce cercado de conforto, Eduardo." Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar aquilo. A mulher que um dia dividiu uma casa ampla com ele agora sobrevivia como podia, enquanto ele vivia cercado de luxo. A médica voltou ao quarto. "Vou liberar a senhora amanhã cedo", disse. "Mas sob condições muito claras. Repouso absoluto, alimentação adequada e acompanhamento médico semanal. Se não seguir essas orientações, os bebês correm sério risco." Quando a médica saiu, o silêncio voltou a dominar o ambiente. "Quem é o pai das crianças?" Eduardo perguntou finalmente. Mariana respirou fundo antes de responder. "Alguém que você não conhece." "Onde ele está?" "Longe. Muito longe." Eduardo percebeu a dor por trás da resposta. "Ele sabe dos bebês?" "Sabe", ela respondeu. "E foi embora mesmo assim." Eduardo fechou os olhos por um instante. Aquilo despertava uma raiva que ele não sabia exatamente contra quem era direcionada. "Mariana, você não deveria estar passando por isso sozinha." Ela o encarou com uma mistura de mágoa e orgulho. "Você não pode consertar tudo, Eduardo. Cada um segue sua vida. Foi você quem disse isso no dia do divórcio." As palavras atingiram Eduardo com força. Ele lembrava perfeitamente daquele dia. Lembrava de como escolheu seguir em frente, acreditando que o sucesso preencheria qualquer vazio. "Eu errei", ele disse finalmente. "Errei muito." Mariana desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Errar todo mundo erra. O problema é quem paga o preço. Na manhã seguinte, Eduardo estava decidido. Quando Mariana recebeu alta, ele a esperava na porta do hospital com o carro pronto. "O que você está fazendo?" ela perguntou confusa. "Vou te levar para um lugar onde você vai poder se cuidar direito", respondeu. "Eduardo, eu não posso ir para sua casa", ela disse rapidamente. "Sua noiva nunca vai aceitar isso." Ele ficou em silêncio por um segundo. Tempo suficiente para mostrar que aquela preocupação já não era a principal. "Fernanda vai ter que entender", respondeu. "E se não entender, é porque talvez eu não a conheça tão bem quanto pensei." Mariana sentiu um frio na espinha. "Você está noivo. Sua vida está encaminhada." "Minha vida estava confortável", ele corrigiu. "Não necessariamente certa." O caminho até o apartamento de Eduardo foi silencioso. Mariana observava a cidade pela janela, sentindo-se deslocada naquele mundo que um dia foi seu. Quando a porta do apartamento se abriu, a surpresa foi imediata. Fernanda estava sentada no sofá, ainda com o vestido da noite anterior. Ao lado dela, 3 malas fechadas. "Pensei que você não fosse voltar", ela disse, sem levantar os olhos. Eduardo ajudou Mariana a entrar. O clima ficou pesado no mesmo instante. "Fernanda, precisamos conversar", ele disse. "Conversar?" Ela levantou o olhar e encarou Mariana. "Você trouxe ela para cá?" Mariana tentou recuar. "Eduardo, eu posso ir embora." "Você não vai", ele respondeu firme. Fernanda se levantou bruscamente. "Então é isso? Você termina nosso noivado por causa da sua ex-esposa grávida?" "Não é por causa dela", Eduardo respondeu. "É por causa de quem eu descobri que você é e de quem eu deixei de ser." "Ela que procure ajuda do governo", Fernanda disparou. "Programas sociais existem para isso."
Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Você está falando de uma mulher grávida de gêmeos, fraca, sem ninguém, ele respondeu. E ainda assim consegue virar as costas. Fernanda riu, amarga. Ninguém fica assim do nada. Ela fez escolhas erradas. Foi então que Mariana decidiu falar. Eu perdi meu emprego 6 meses depois do divórcio, disse com a voz calma, mas firme. A empresa onde eu trabalhava fazia negócios com a construtora do Eduardo. Quando nos separamos, os contratos acabaram. Eu fui a primeira demitida. O silêncio tomou conta da sala. Eduardo ficou pálido. Mariana, eu não sabia disso. Claro que não sabia. Ela respondeu. Você estava ocupado demais construindo sua nova vida. Fernanda cruzou os braços. Então você quer dizer que a culpa é dele? Não, Mariana respondeu. A culpa é de um mundo onde status vale mais do que caráter. Eduardo fechou os olhos. As peças começavam a se encaixar de um jeito doloroso. Fernanda, ele disse, enfim, nosso noivado acabou. Você vai se arrepender, ela respondeu, pegando as malas. Quando perceber que foi manipulado, vai ser tarde demais. A porta se fechou com força. Eduardo e Mariana ficaram sozinhos no apartamento luxuoso, cercados por um silêncio cheio de verdades não ditas. Eu não fiz isso para te culpar, Mariana disse, baixinho. Eu só queria sobreviver. Eduardo se aproximou devagar. E agora você não vai mais sobreviver sozinha. Ela o encarou, com medo e esperança misturados. Naquele momento, ambos sabiam. O passado estava longe de resolvido, e segredos ainda viriam à tona para colocar tudo em risco. Ela acreditou que o pior já tinha passado, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas que mostram como uma única decisão pode mudar uma vida inteira. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, esse canal é para você. A noite caiu silenciosa sobre o apartamento de Eduardo, mas dentro daquele lugar luxuoso não havia paz. Mariana estava sentada no sofá, com as mãos apoiadas na barriga, sentindo os bebês se mexerem. Cada movimento parecia um lembrete de que nada seria simples dali em diante. Eduardo observava de longe, lutando contra pensamentos que se chocavam dentro da cabeça. Culpa, arrependimento, medo e algo que ele evitava admitir. Ainda se importava demais com ela. Você pode ficar no quarto de hóspedes, ele disse, quebrando o silêncio. Já pedi para a funcionária trocar a roupa de cama. Mariana assentiu, sem saber exatamente como se sentir. Eu não quero causar problemas, ela disse. Assim que eu conseguir um lugar melhor, eu vou embora. Eduardo se aproximou. Mariana, você não tem condições de procurar nada agora. Está grávida de gêmeos, precisa descansar. Eu não quero depender de você, ela respondeu, com a voz embargada. Já dependi demais no passado. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. E eu falhei com você, ele disse. Mas isso não significa que eu vá falhar de novo. Naquela madrugada, Eduardo quase não dormiu. Ouviu Mariana se levantar várias vezes para ir ao banheiro, ouviu o choro contido que ela tentava esconder. Cada som atravessava seu peito como um lembrete cruel do homem que ele havia sido. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão silenciosa. Ligou para o escritório e avisou que trabalharia de casa por tempo indeterminado. Cancelou reuniões, adiou contratos. Pela primeira vez em anos, colocou alguém acima do trabalho. Mariana acordou com um cheiro de café fresco. Eduardo, você não precisava, ela disse ao vê-lo na cozinha. Precisava sim, ele respondeu. Você precisa se alimentar direito. Ela sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas sincero. Havia algo diferente nele. Não era o empresário distante de antes. Era o homem simples que ela conheceu anos atrás. Dias se passaram.
Eduardo acompanhava Mariana em todas as consultas, comprava medicamentos, contratou uma nutricionista. O cuidado dele era silencioso, respeitoso, e isso a confundia. "Por que você está fazendo tudo isso?" ela perguntou certa noite. De verdade. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Porque eu te amei de um jeito que nunca amei mais ninguém", disse por fim. "E acho que nunca deixei de amar." Mariana sentiu o coração acelerar. "Eduardo, 5 anos se passaram." "Eu mudei. Você mudou." "Eu sei", ele respondeu. "E foi só agora que percebi que mudei para pior quando te perdi." Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Eduardo franziu a testa. "Não estou esperando ninguém." Ele foi até a porta e congelou. Do outro lado estava Helena Rocha, sua mãe. Elegante, imponente, com aquele olhar crítico que sempre fez Mariana se sentir pequena. "Eduardo José", ela disse, entrando sem esperar convite. "Oh, que história absurda é essa que estou ouvindo?" Mariana sentiu o corpo gelar. "Mãe, precisamos conversar", Eduardo disse, posicionando-se instintivamente à frente de Mariana. Helena olhou ao redor do apartamento. E então seus olhos pousaram na barriga de Mariana. "Não acredito", ela sussurrou. "É isso mesmo que estou vendo?" Mariana se levantou devagar. "Dona Helena, com licença, vou para o quarto para não atrapalhar." "Para o quarto?" Helena repetiu, chocada. "Você está morando aqui?" "Temporariamente", Mariana respondeu, mantendo a dignidade. "Grávida, na casa do meu filho." Helena levou a mão ao peito. "Eduardo, você enlouqueceu. Ela está grávida de gêmeos e passando por dificuldades." Ele respondeu. "Eu não ia virar as costas." Helena riu, fria. "Dificuldades ou conveniência? Sempre soube que essa mulher ia tentar algo assim." Mariana sentiu o golpe como um tapa. "Mãe, chega!" Eduardo elevou a voz. "Ela desmaiou na rua por desnutrição. Poderia ter perdido os bebês." "E qual seria o problema?" Helena disparou. "São filhos de um homem que nem assumiu." O silêncio foi devastador. Mariana começou a tremer. "Bastardos!" ela repetiu em choque. "É assim que a senhora vê meus filhos?" Helena percebeu que tinha ido longe demais, mas o estrago já estava feito. "Mariana, eu não quis." "Quis sim", ela interrompeu. "Sempre quis." Mariana se virou para Eduardo, os olhos marejados. "Talvez eu realmente não pertença a este mundo." Ela começou a subir as escadas. "Você não vai a lugar nenhum", Eduardo disse, segurando o braço dela. "Você pertence onde eu estiver." Helena ficou em choque. "Eduardo, você está destruindo sua reputação, sua carreira, sua vida." "Não, mãe", ele respondeu. "Estou salvando a minha vida." Helena percebeu que estava perdendo o controle sobre o filho. "Talvez para sempre. Se fizer essa escolha, não conte comigo", ela disse, antes de sair. A porta se fechou. Eduardo e Mariana ficaram sozinhos. "Você tem certeza do que está fazendo?" ela perguntou com medo. "Nunca tive tanta certeza de nada", ele respondeu. Ela levou a mão à barriga, sentindo os bebês se mexerem. "Eles estão se mexendo muito." Eduardo se aproximou, hesitante. "Posso sentir." Ela assentiu. Quando ele colocou a mão sobre a barriga dela, algo mudou para sempre dentro dele. "Mariana", ele disse, com a voz embargada, "você me deixaria ser o pai dessas crianças?" "Não por pena, mas por amor." Ela o encarou, sem conseguir responder, porque naquele instante ela soube. A maior prova ainda estava por vir, e segredos do passado ameaçavam destruir tudo. Ele achou que finalmente estava fazendo a coisa certa, até o passado voltar para cobrar um preço alto demais. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, segredos reveladores e decisões que mudam destinos. Ao se inscrever, você não perde nenhum capítulo e acompanha histórias completas, profundas e inesquecíveis.
Mariana passou a noite em claro depois da conversa com Eduardo. O pedido dele ecoava em sua mente como um sussurro perigoso e tentador. Ser pai, construir uma família, tudo aquilo parecia bonito, quase perfeito demais para ser verdade. Na manhã seguinte, ela estava sentada na cama, encarando a própria barriga, quando ouviu batidas leves na porta. "Posso entrar?" Eduardo perguntou. Ela assentiu. Ele entrou devagar, segurando uma bandeja com frutas, pão e um copo de suco. "A nutricionista disse que você precisa comer de 3 em 3 horas." Ele falou, tentando soar casual. Mariana sorriu de leve. "Você está levando isso muito a sério. Eu deveria ter levado a vida muito mais a sério antes." Ele respondeu. Ela respirou fundo. "Sobre o que você me perguntou ontem." Começou nervosa. "Sobre ser pai dos bebês." Eduardo ficou atento, sem interromper. "Eu tenho medo," ela continuou. "Medo de acreditar, de confiar, de me apoiar em você e depois tudo desmoronar de novo." Ele se aproximou. "Eu sei que não mereço confiança imediata," disse. "Mas estou disposto a provar todos os dias se você me permitir." Mariana sentiu os olhos marejarem. "Eu não quero que você faça isso por culpa." "Não é culpa," ele respondeu. "É escolha." Antes que ela pudesse responder, o interfone tocou. Eduardo atendeu, e seu rosto mudou imediatamente. "Quem é?" Mariana perguntou, apreensiva. "Fernanda," ele respondeu tenso, e ela não veio sozinha. Minutos depois, a porta se abriu. Fernanda entrou com passos firmes, acompanhada por um homem de terno, expressão neutra e uma pasta nas mãos. "Eduardo," ela disse friamente, "precisamos conversar. É sério." Mariana sentiu um arrepio percorrer o corpo. "Quem é ele?" Eduardo perguntou. "Dr. Marcos Pacheco," Fernanda respondeu. "Investigador particular." O coração de Eduardo disparou. "Você mandou investigar a Mariana?" "Mandei," Fernanda disse, sem remorso. "E descobri coisas que você precisa saber antes de destruir sua vida." Mariana se levantou com dificuldade. "Eduardo, seja o que for, eu posso explicar." Fernanda sorriu, venenosa. "Então explica por que você mentiu sobre quem é o pai dos bebês." O silêncio caiu como uma bomba. "Como assim?" Eduardo perguntou confuso. O investigador abriu a pasta. "Investigamos o homem citado como o pai das crianças," ele disse. "Não há qualquer relação amorosa entre ele e a senhora Mariana. Nunca houve." Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. "Mariana, isso é verdade?" Ela fechou os olhos. "É." Eduardo passou a mão pelo rosto, atordoado. "Então quem é o pai?" Fernanda cruzou os braços, triunfante. "Conta pra ele, Mariana. Conta a verdade." As mãos dela tremiam. "Eu fiz fertilização in vitro." Eduardo arregalou os olhos. "O quê?" "Eu queria ser mãe," ela disse, a voz embargada. "Sempre quis." "E o material genético?" ele perguntou lentamente. Mariana começou a chorar. "Era seu. O mundo parou." "Meu?" Eduardo sussurrou. "Quando éramos casados, você fez a coleta. Ficou armazenada," ela explicou. "Eu usei." Fernanda deu uma risada curta. "Viu só? Ela planejou tudo. Engravidou dos seus filhos sem te contar." Eduardo sentou no sofá, completamente destruído. "Você sabia que eu estava noivo," ele disse com dor na voz. "Mesmo assim fez isso?" Eu estava desesperada. Mariana chorou. "Achei que nunca mais te teria na minha vida. Só queria ter uma parte de você comigo." O investigador pigarreou. "Há mais uma coisa," disse. "A senhora Mariana sabia que o senhor estaria naquela rua na noite do encontro. O restaurante foi marcado nas redes sociais." Eduardo levantou o olhar, devastado. "Você sabia que eu passaria por lá?" Mariana não respondeu, e o silêncio confirmou tudo. "Então nada foi acaso," ele disse. "Nem a chuva, nem o desmaio, nem o encontro. Eu estava grávida, fraca, sem dinheiro," ela gritou. "Sim, eu quis que você me visse, porque era a minha última chance." Eduardo se levantou,
respirando com dificuldade. Você me manipulou, ele disse com a voz quebrada. Me fez acreditar que estava ajudando alguém por compaixão, quando na verdade tudo foi calculado. Meus sentimentos são verdadeiros. Mariana chorou. Eu te amo. Ama ou precisava de mim? Ele perguntou machucado. Foi então que Mariana levou a mão à barriga e gritou de dor. Eduardo, algo está errado. Ela começou a suar frio. As contrações estão muito fortes. O investigador falou rapidamente. Pela data da fertilização, ainda é cedo. É parto prematuro. Eduardo congelou por um segundo. Depois correu até ela. Vamos para o hospital, disse pegando as chaves. Fernanda observava tudo em silêncio, com um sorriso contido. Eduardo carregou Mariana nos braços. Não importa o que você pense de mim agora, ela sussurrou chorando. Mas esses bebês são seus filhos. Por favor, não os abandone. Ele olhou para o rosto dela, depois para a barriga onde duas vidas lutavam para nascer. Naquele momento, Eduardo entendeu. A verdade havia destruído tudo, mas o amor e a responsabilidade ainda exigiam uma escolha. E a decisão que ele tomaria naquela noite mudaria o destino de todos para sempre. Ela achou que já tinha perdido tudo, até ouvir o primeiro choro que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você acompanha histórias completas, intensas e emocionantes, que mostram como o amor verdadeiro pode nascer mesmo no meio do caos. Ao se inscrever, você recebe histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre escolhas, perdão e segundas chances. Eduardo dirigia em alta velocidade pelas ruas molhadas, enquanto Mariana gemia de dor no banco de trás. As contrações vinham fortes, próximas demais. O pânico tomava conta do carro. Eduardo, eu não vou conseguir, ela disse, suando frio. Está doendo demais. Vai sim, ele respondeu com a voz firme, mesmo tremendo por dentro. Estamos quase chegando. Quando chegaram à maternidade, uma equipe médica correu para buscá-la. Eduardo a carregou nos braços, esquecendo completamente a discussão, as mentiras, a raiva. Naquele momento, só existiam duas coisas no mundo: Mariana e os filhos que estavam prestes a nascer. O senhor é o pai? Perguntou a enfermeira. Eduardo hesitou por um segundo e então respondeu. Sou. Mariana apertou a mão dele com força. Não importa o que você pense de mim agora, ela disse, chorando. Mas, por favor, cuida deles. Eu prometo, ele respondeu, com tudo que eu tenho. Dentro da sala de parto, o clima era tenso. A médica explicou rapidamente que o parto era prematuro, mas que fariam tudo para salvar os bebês. O estresse emocional tinha elevado perigosamente a pressão de Mariana. Você precisa se acalmar, disse a médica. Seus filhos precisam de você. Eduardo se aproximou do rosto dela. Olha para mim, Mariana. Eu estou aqui. Não vou embora. Você não está sozinha. Ela chorava, mas assentiu. Depois de minutos que pareceram horas, o primeiro choro ecoou na sala. É uma menina, anunciou a médica. Eduardo caiu em lágrimas. Nossa filha, ele sussurrou. Ela nasceu. Luna. Mariana murmurou exausta. Pouco depois, veio o segundo choro, ainda mais forte. Um menino, disse a médica. Saudável. Eduardo segurou os dois bebês nos braços, completamente transformado. Gabriel, ele disse com a voz embargada. Mariana chorava ao vê-lo com os filhos. Pela primeira vez, sentiu que não estava mais lutando sozinha contra o mundo. Eles são perfeitos, ela disse. São tudo o que eu sempre sonhei. Eduardo respondeu. Naquele instante, ele entendeu algo que nenhuma verdade dolorosa havia conseguido apagar. O amor que sentia pelos filhos era maior que qualquer mentira do passado. Dias depois, já no quarto, Eduardo se sentou ao lado da cama de Mariana. Eu fiquei com raiva, ele disse. Me senti enganado. Mas quando vi Luna e Gabriel,
Percebi que nada disso importa mais do que o que somos agora. Ela chorou. Eu errei, Mariana disse. Errei muito. Só queria uma parte de você comigo. E conseguiu muito mais do que isso, ele respondeu. Você me devolveu a mim mesmo. Eduardo segurou a mão dela. Não quero viver preso ao passado. Quero escolher você todos os dias. Não por obrigação, mas por amor. Mariana o olhou com medo e esperança. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Meses depois, em um apartamento menor, simples e cheio de vida, Eduardo observava Mariana amamentar Luna enquanto Gabriel dormia no colo dela. Não havia luxo, apenas amor. Sabe, Eduardo disse sorrindo, o dia mais importante da minha vida foi quando parei o carro naquela chuva. Mariana sorriu. O meu também. E ali, naquela família imperfeita, mas verdadeira, eles provaram que o amor não nasce da perfeição, nasce da escolha diária de ficar.